Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer um breve balanço da vitória do Benfica frente ao Vitória por 3-0. O jogo foi referente à 27ª jornada da Liga Portugal Betclic. Foi, eu diria eu, um jogo sem história, um jogo sem magia. Daí aqui o título foi uma vitória sem nota artística. Eu diria que uma vitória hum, sem muitos, além da vitória, não há aqui muito para recordar, não há muito sumo para retirar deste jogo. Os 3 pontos foram de facto o mais importante. Depois desta vitória e ainda antes do Porto e do Sporting jogarem, hoje, que é domingo, o Benfica estaria aqui no segundo lugar com 65 pontos, a 4 do Porto, mas lá está o Porto com menos um jogo e o Benfica aqui com 3 pontos de avanço do Sporting, mas o Sporting neste caso com 2 jogos em atraso. Portanto, ainda falta aqui, portanto, pelo menos os jogos de hoje, o Porto a visitar o Braga, o Sporting a visitar o Alverca. Depois destes jogos é que vamos ter aqui uma classificação mais certa. O Vitória está a passar por muitas dificuldades nesta fase da época, está ali no nono lugar, tem 32 pontos, hum, e mudou de treinador, saiu o Luís Pinto que lhes tinha dado a taça da Liga e não sei se mudou de facto para melhor. Estamos aqui para falar de facto do Benfica e deste jogo frente ao Vitória de Guimarães. Eu sei que eles não gostam de ser chamados de Guimarães, mas é de facto o hábito que eu tenho. Portanto, a nível de estatísticas, o Benfica 1.6 de golos esperados, o Vitória 0.76, ou seja, aqui eu diria que, segundo este critério aqui, o resultado mais certo seria um 0 ou 2-1 para o Benfica. Vitória com mais remates, mas dos 16 remates apenas 2 à baliza. O Benfica dos 12, 4 à baliza. O Vitória com o dobro dos cantos do Benfica e com mais posse de bola que o Benfica. O que dá para ver de facto aqui que não foi uma grande exibição e uma exibição avassaladora do nosso Benfica. O Benfica andou a correr muito atrás da bola. A nível da defesa, 8 interseções para o Benfica, 10 para o Vitória. Tackles 18 para cada, 12 faltas para o Benfica, 14 para o Vitória e fora de jogo apenas um para o Vitória. Depois aqui a nível das tentativas de gol, reparem, do Vitória 9, do Benfica 8, os remates já falámos, os remates à baliza também. Grandes oportunidades, aqui de facto é importante, o Benfica teve 4 grandes oportunidades, o Vitória de Guimarães apenas uma. Nos dribles conseguidos, o Benfica conseguiu 5 em 14, o Vitória 4 em 14, portanto aqui muito perto. E aqui também já falámos a nível dos cantos. Estas são as notas dadas pelo 0-0. Sabem que eu não gosto assim tanto destas notas porque são muito influenciadas por assistências, por golos. Demasiado, ou seja, eu sei que os gols e assistências são de facto importantes para valorizar as exibições dos jogadores, mas aqui se calhar é um bocadinho mais, porque reparem aqui o Prestiani 7.8 não fez assim uma exibição por aí além. O Richard Rios 8 merece de facto. Mas Tomás Araújo 7.2, o Barrenense 7.4 também não concordo, mas pronto, vale o que vale. Vamos então aqui passar à minha avaliação, àquilo que eu acho. Eu fui ver o jogo, sempre com muita atenção, como sabem, e de facto aquilo que eu vos vou dar aqui é de facto aquilo que eu vi in loco e que vi no jogo. Trubin nota 3, não lhe dou uma nota maior porque ele teve pouco trabalho, mas o trabalho que teve acho que teve bem. Às vezes ali a sair com os pés, ali a colocar a bola, ah, não teve assim tão bem, mas fez 2 defesas de facto muito importantes e ajudou o Benfica a ter esta clean sheet. Defesas centrais não tiveram de facto muito trabalho. O Tomás Araújo, talvez por ter ali o Barrené cheio ao lado, não arriscou tanto em subir com a bola controlada ou naqueles seus passos ah, muito verticais. E daí eu dar-lhe aqui uma nota 3. O Barrené cheia não deu muito também nas vistas, mas também estar ali a jogar numa posição que não é a dele
jogar também no lado esquerdo da defesa, quando o pé melhor, no lado esquerdo dos defesas centrais, quando o pé melhor é o direito, também não é fácil, mas também não desiludiu, não cometeu erros. Aqui a nota 3. Defesas laterais, o Bá pareceu-me soltinho, pareceu-me mais rápido, pareceu-me que está a recuperar cada vez mais o ritmo após a lesão. Teve uma intervenção direta no terceiro golo, fez uma boa exibição, eu dou-lhe aqui nota 4. Ao contrário, o Dal, muito retraído, muitas dificuldades em ajudar o Sheldon a defender, não teve assim tantos. Eu ia dizer que não teve assim tantos problemas, mas não é assim. Ali com o extremo direito do Vitória teve dificuldades, foi várias vezes ultrapassado um contra um e, portanto, a defender não teve perfeito. Antes, pelo contrário, a atacar ainda menos qualidade demonstrou. Portanto, aqui nota 2 e o Zé Neto aqui a pedir claramente uma oportunidade. Meio campo, o Barreiro. Eu acho que o Barreiro, quando está ao lado do Rios, fica mais defensivo. Não sobe tanto para tentar finalizar à frente, porque o Rios não é tão posicional como, por exemplo, o Orsons. E então o Barreiro fica ali um bocadinho mais recuado, até para compensar, de facto, ali hum, quando o Rios não está na posição que devia estar, diria eu. Então aqui uma nota 3 por ter feito um jogo discreto. O Rios, talvez o melhor, deve ser considerado o melhor jogador do Benfica, porque de facto foi da sua capacidade de desarme e da sua capacidade de definição, que, como sabemos, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não é a melhor. Portanto, essas duas capacidades, primeiro de desarme, de pressão, desarme ao adversário e depois de definir bem ali a assistência, portanto, levou aqui duas assistências. Ele tinha só uma na Liga Portuguesa, ficou aqui com 3, nota 4. Para este ano foi dos jogadores, ele foi muito malicioso, antes de mais, a defender, a ajudar o Bá, a pressionar a posse de bola do adversário, marcou o gol também e tentou outras jogadas de perigo com a sua velocidade. Não fez um jogo fantástico, mas penso que merece aqui a nota 4. O Sheldrup não é que tenha estado mal, mas eu acho que não participou tanto neste jogo como noutros. E eu acho que isso também tem a ver com o facto dos adversários começarem a perceber-se de onde vem o principal perigo do Benfica e em muitas jogadas o Sheldrup estava ali a tentar fazer face a dois adversários, ou seja, o defesa direito deles, mais um que vinha em apoio. Então o Sheldrup teve de facto dificuldade, ainda fez uma grande assistência para o Pavlidis que não conseguiu finalizar e também uma jogada de um contra um típico do Sheldrup a ir para o meio e arrematar para uma excelente defesa do guarda-redes adversário. Sudakov, mal, na minha opinião. Hum, Escorregou muitas vezes. hum, Agarrou-se muito à bola muitas vezes, muito teimoso. Teve ali uma perda de bola muito perigosa para o Benfica. E na verdade, não me lembro dele ter rematado, não me lembro de ter feito uma grande assistência. Está de facto em muito baixo, nível, em muito baixo nível de forma. O Pavlidis também ainda não está. O Pavlidis parece-me ainda muito trapalhão. Parece-me estar com dificuldades no timing de ataque à bola. Parece que ele nunca está no sítio certo. Talvez por recuar muito para vir tentar associar-se com os colegas. O bom deste jogo, na minha opinião, para o Pavlidis foi o gol que marcou e fez uma grande abertura para o Sheldrup naquela jogada que o Sheldrup rematou para uma grande defesa do adversário. Portanto, foram poucas, de facto, aqui as boas jogadas, diria eu, e jogadas limpas do Pavlidis. Dos jogadores que entraram na segunda parte, dou nota 2 aqui ao Manu. Ahm, Dá a ideia que ainda não tem, de facto, aquele ritmo e aquela intensidade, mas como é que ele vai ter se tem jogado tão pouco, não é? E não vale a pena estar aqui a bater no ceguinho e a dizer que o Manu já devia ter mais jogos, nomeadamente quando o Bayern Rennescher joga naquela posição. E depois, aqui mais na frente, o Cine Cabral tentou no contra um, não conseguiu. ahm, Conseguiu ganhar alguns cantos, algumas foras, mas tentar um contra um para depois centrar, não conseguiu o Cine Cabral. De facto, não é jogador
de ganhar assim muitas bolas neste 1 para 1. O Rafa também entrou muito desligado do jogo, muito pouco intenso, triste. Também está em muito baixo nível de forma, tal como o Sudakov, e ambos jogam ali na mesma posição. E permitam-me aqui um parênteses: como é que o Gonçalo Moreira, que está na equipa B e joga também na Youth League, ainda não teve uma oportunidade? Não entendo. Luke Bacchio, também vê-se que ainda não está. Jogou poucos minutos, por um lado, não jogou muitos minutos. Entrou numa altura em que o Benfica já ganhava por 2-0, em que também queria gerir um bocadinho o jogo. Fez ali uma boa jogada com o Ivanovic, e que depois até o Luke Bacchio acabou por rematar muito mal, muito ao lado da baliza. Mas parece-me de facto que o Mourinho aqui acertou em pôr o Prestiani mais intenso, mais intencional também. E depois aqui o Ivanovic, que se calhar já começa ali a pedir de facto uma titularidade, até para o Pavlidis descansar um pouco. Ele entrou com muita fome de bola, hum, com muita velocidade, a cair nas alas, a tentar recuperar a bola. Fez aquela fantástica jogada com o Lukaku, foi ele que assistiu. E portanto parece que estamos a recuperar de facto aqui o Ivanovic. Desde queira que sim, o Anísio começa a ter um bocadinho menos espaço, mas é mesmo assim. Destaque negativa do Benfica. Vou colocar aqui o Sudakov. Está de facto em baixo de forma, em muito baixo de forma, e já há muito tempo, diria eu. Fez 17 passos certos em 22, 77% não é de facto um grande nível para um número 10. Perdeu a bola, perdeu a posse de bola 12 vezes e cruzamentos certos, reparem, fez um cruzamento certo em 7, 14%. Não é de facto, não são de facto números para ter uma boa nota aqui neste vídeo. E depois, como não podia deixar de ser, o Rios acaba por ser o destaque positivo, ganhou 6 dos 8 duelos, 75% de duelos ganhos, recuperou 4 vezes a bola, em duas delas deu gol com as suas assistências. E cá está, as duas assistências. Perfil positivo e negativo deste jogo. Positivo, como já falámos, exibição de Rios, com as duas assistências. Prestiani também marcou um golo, e foi muito trabalhador. O Bá parece cada vez mais rápido, cada vez mais intenso, cada vez mais o Bá de outras épocas. Pavlidis volta aos golos. Pavlidis, como eu também disse atrás, ainda não está longe, muito longe do que ele já fez esta época, mas talvez aqui com este gol aumente o seu nível de confiança. Clean sheet é sempre importante também, ter um jogo sem sofrer golos. O negativo, foi como comecei o vídeo, penso que foi assim. Foi um jogo de facto sem história, um jogo aborrecido, um futebol de facto denunciado, quase que dá sono. A verdade é essa. Se o Benfica, eh, se o Benfica já teve jogos em que jogou pior, é verdade, também já teve muitos jogos em que jogou melhor do que está a jogar agora. Portanto, a ideia era de facto passar por uma melhoria exibicional até ao final da época. O José Mourinho próprio referiu isso, com as suas ideias, o facto de a equipa estar cada vez há mais tempo com o José Mourinho. Agora ter as semanas limpas, como gostam de dizer, de facto, aqui o que seria expectável é que de facto as exibições melhorassem e não parece isso. Não, antes, pelo contrário, parece que estamos a regredir nas exibições. Depois também já falei nisso. Sudakov e Rafa completamente fora de forma. São aqueles dois jogadores que jogam ali no apoio ao ponta de lança, ao Pavlidis. E aqui eu veria, se estão os dois fora de forma, se calhar porque não dar a oportunidade a um outro jogador? Porque não ir buscar, já falei, o Gonçalo Moreira, ou até lançar o Ivanovic, que parece estar de facto a melhorar, e jogar com ele, experimentar jogar com ele e com o Pavlidis ali, dupla de ponta de lança, talvez com o Pavlidis a recuar um bocadinho. Por fim, Mourinho, sem coragem de apostar nos jovens, de facto, o Anísio não entrou, o Banjaki não entrou, o Gonçalo Oliveira não foi convocado. Como é que é possível ter jogado o Barrené cheia a defesa central quando tinha o Gonçalo Oliveira? E não venham dizer que foi da Youth League, não, porque hoje o Gonçalo Oliveira jogou um dos melhores defesas centrais que está no Vigo, eu tenho a certeza. Pé esquerdo, agressivo, rápido,
bom a sair com a bola no pé ou com passos mais longos. Apesar da altura, tem bastante capacidade de impulsão, tem espírito de liderança. Não é o melhor central do mundo, mas o Gonçalo Oliveira já deveria ter tido aqui uma oportunidade, ainda para mais agora, colocando o Barrenechea a defesa esquerda. Mas é o que é, Mourinho não está a ter coragem de apostar seriamente na formação do Benfica. Pronto, chegamos ao fim daqui do vídeo, espero que tenham gostado. Se ainda não se inscreveram no canal e se gostaram deste vídeo ou de outro que já tenham visto do Benfica 21, inscrevam-se, que é completamente gratuito. Coloquem os vossos gostos, ou os vossos não gostos, as vossas críticas, as vossas sugestões e partilhem com outros benfiquistas que gostem deste tipo de vídeo. Um abraço a todos, obrigado.